Hoje, dia 2 de abril, é aniversário de Hans Christian Andersen, escritor dinamarquês que nasceu em 1805. Olha quantos anos ele estaria fazendo, mais de 200 e tantos anos, e até hoje lembrado, porque sua literatura simplesmente inaugurou uma linguagem, né? Século XIX, ele viveu até 1875, criou obras incríveis que se tornaram, que se eternizaram nas mídias que foram chegando, né? O cinema, rádio, televisão e muitas obras transformadas para essas mídias, como Patinho Feio, desenhos e que mais? O Soldadinho de Chumbo, A Pequena Sereia, a Pequena Vendedora de Fósforos, histórias incríveis que muita gente associa a Andersen a esse núcleo de histórias infantis. Só que a literatura de Andersen não era nada infantil. Ele falava de coisas sobre a infância, mas ele tem uma densidade na sua escrita surpreendente. Para quem eu tenho a obra completa dele, inclusive tem ilustrações originais, né? Eu tenho um livro, eu tinha 12 anos quando eu comprei essa edição da editora Saga, lá em 1966, e eu tinha 11 anos, e eu me lembro que eu fiquei assim surpresa com a literatura densa dele. A história do anjo, por exemplo, que não é divulgada, ele fala da morte de um jeito fortíssimo e poético e lindo. Ele falava muito da morte, das situações de perdas, ele sabia tratar bem disso e não tinha nenhum problema em relação a esses temas, que são os temas da vida. Ele usava muitos animais também para fazer personagens, né? Usava muito brinquedos, tem uma história da bola e do peão, tem histórias do colarinho. Eu até acho que o Machado de Assis, quando ele fez aquela história da agulha, que fica brigando com a linha, de alguma maneira ele já tinha lido o Colarinho do Andersen. Tinha, com certeza. Então, a história do anjo, por exemplo, ele fala de um anjo, ele fala que toda criança que morre, né, na terra, ela é levada por um anjo lá para o reino de Deus, né, para a eternidade, e esse anjo passeia com a criança pelos lugares, antes de chegar no céu, pelos lugares onde a criança mais gostou de viver. E também pega sementinhas e flores que estejam já mortas também, e leva para que Deus aperte, né, abrace e transforme e faça com que elas vicejem novamente, né? Então, tem toda uma história de renascimento aí também, do reino dos céus, ser a bem-aventurança, né? E ele diz que esse anjo está levando a criança, e a criança abre os olhos e vê aquele rosto forte, bonito do anjo, e aí pergunta para onde está indo. Ele fala que está indo para o céu, mas que vamos primeiro conhecer algumas coisas ainda na terra. Aí pega, o anjo vai andando, vai voando com o menino, aí passa pelas vielas de uma rua estreita, e ali tinha um monturo, tinha objetos já velhos, jogados assim, alguém já tinha jogado tudo ali fora, e ele vê um vaso, né, um vasinho quebrado com uma plantinha murcha. Ele diz para a criança morta: olha, nós vamos levar esse vasinho. Eu vou contar a história desse vasinho para você. Aí o anjo começa a contar para o menino que ali no porão vivia um menino muito doente, que não andava e que desde que nasceu estava preso à cama. E ele, no máximo, em alguns dias, com muito esforço, conseguia, com as suas muletas, dar alguns passinhos no porão e voltava para sua cama. Ele só conhecia o sol pelos raiozinhos que entravam na primavera ali pela janelinha baixa ali do porão.
e porque um vizinho também trazia um raminho para ele, um raminho, logo que chegava a primavera, trazia um raminho, o menininho colocava o raminho na cabeça e ficava sentindo, imaginando que estava debaixo das árvores, se balançando, junto com os passarinhos que cantavam. E outra coisa, o menino ganhou, de uma certa feita, uma planta desse mesmo vizinho, que foi e trouxe para ele. E essa planta, essas plantinhas que ele trouxe, uma delas estava com raiz. Então, plantou-se aquela num vasinho, e o menino cuidou desse vasinho como sendo um grande tesouro. Era com essa plantinha que ele conversava, era ali que ele imaginava todos os campos do mundo, a liberdade de andar pelo mundo. E ele cuidou dela, era um tesouro para ele, essa plantinha. E foi para essa plantinha que, isso o anjo contando, né? Que o menino se virou antes de morrer. Aí a criança que estava sendo levada pelo anjo perguntou: como você sabe disso tudo? E aí o anjo responde: eu sei disso tudo porque aquela criança que vivia no porão, aquela criança doente, era eu. Uau, é muito bonito, né? É muito bonito esse desfecho, é surpreendente. E ele termina dizendo que então o menino sorri e o anjo leva lá para cima e Deus abraça a plantinha que estava morta e a plantinha ganha vida, ganha voz e se junta ao coro dos anjos que estavam cantando. Essa é uma linda história de Hans Christian Andersen, aniversário dia 2 de abril, nascido em 1805.